Há uma maneira fácil de diminuir Gênesis. Basta tratá-lo como rumor antigo. Uma voz conta a outra ajeita a história para o próprio gosto. Alguém esquece um nome, outro acrescenta um detalhe, e no fim sobram lendas polidas pelo uso. A comparação costuma vir pronta, quase sempre com um sorriso de superioridade. O livro seria uma brincadeira de telefone, atravessando séculos até chegar a Moisés, já deformado, já gasto, já inútil para quem procura algo firme. Esse juízo parece inteligente quando é dito depressa. Só que Gênesis não se oferece ao leitor como rumor disperso. Ele chega com ritmo próprio, com costuras visíveis, com genealogias que se recusam a servir de adorno, com nomes que não pedem licença para permanecer, com uma insistência quase teimosa em ligar pai a filho, terra à promessa, culpa à consequência. Há ali um livro que quer ser recebido como memória ordenada. O texto não soa como fumaça procurando forma. Soa como matéria que já passou por mãos responsáveis. A questão, então, deixa de ser simples. Se Moisés viveu muito depois dos primeiros acontecimentos narrados em Gênesis, como escreveu sobre eles? De onde veio a substância do livro? O que havia diante dele quando começou a reunir a história que abre as Escrituras? Se recebeu tudo por revelação direta, palavra por palavra, como se fosse apenas um ouvido santo recebendo um ditado perfeito. Ou se Deus, que sopra sua verdade sem violentar a realidade humana, o conduziu por um caminho mais cheio de marcas, mais encarnado, mais coerente com o modo bíblico de agir. Porque a Bíblia conhece profetas arrebatados, sim, conhece visões, sonhos, fogo, voz, espanto. Conhece também reis que consultam crônicas, apóstolos que investigam, salmistas que transformam a própria dor em oração, sábios que recolhem provérbios, escribas que copiam, preservam, organizam. O Deus das Escrituras não demonstra pouca glória quando usa meios humanos. Ele demonstra soberania suficiente para governar meios e fins ao mesmo tempo. Por isso, quando alguém pergunta como Moisés escreveu Gênesis, a resposta talvez não esteja numa escolha apressada entre duas caricaturas. Nem o livro precisa ser tratado como boato popular que resistiu por sorte. Nem Moisés precisa ser reduzido a uma pena sem história, sem formação, sem contato com registros antigos, sem qualquer participação consciente no trabalho. Há um caminho mais exigente e também mais belo. Esse caminho começa com a própria textura do texto. E Gênesis não corre como água derramada de uma só vez. Ele avança por blocos, pausas, recomeços, nomes de famílias, passagens de herança. Em certos pontos, parece virar o rosto e dizer ao leitor: veja a quem esta parte pertence, veja de onde esta linha segue, veja como a memória não foi largada ao acaso. Alguns estudiosos enxergaram nisso apenas organização temática. Outros, entre eles P. J. Wiseman, sugeriram algo mais específico: sinais de antigos registros preservados e depois reunidos por Moisés. Essa proposta não resolve tudo. Nenhuma leitura séria resolve tudo. Ainda assim, ela obriga o leitor a prestar atenção onde antes passava correndo. E talvez seja esse o primeiro passo necessário. Antes de defender Gênesis, é preciso escutá-lo. Antes de usá-lo numa disputa, é preciso notar como ele foi montado. Antes de repetir que Moisés escreveu, é preciso perguntar o que isso quer dizer. Autor final, guardião, compilador, testemunha da promessa recebida, homem chamado por Deus para fazer da memória do povo uma escritura. Se a pergunta for tratada com reverência, o ruído diminui. E quando o ruído diminui, começa-se a ouvir uma coisa mais antiga que a acusação,
mais sólida que o deboche, mais paciente que a pressa moderna de desconfiar de tudo. Começa-se a ouvir o som de palavras guardadas. O homem formado para ler vestígios. Moisés não nasceu no deserto. Ele foi lançado nele mais tarde, depois de conhecer corredores, protocolos, pesos de poder, linguagem de corte. Antes de pastorear ovelhas, viveu perto de centros onde a palavra escrita não era ornamento, era instrumento de governo. Contava colheitas, marcava tributos e registrava fronteiras, preservava decretos, sustentava a memória oficial. Estevão diria, séculos depois, que Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. A frase não precisa ser esticada além do que diz. Ela já diz bastante. Um homem formado nesse ambiente saberia reconhecer o valor de um registro. Saberia que uma nação sem memória escrita depende demais da benevolência dos vivos. Saberaria também que nomes importam, que linhagens definem pertencimento, que documentos podem sobreviver a uma geração inteira e ainda falar na seguinte: o Egito não ensinou Moisés a temer o Senhor. Isso veio de outra origem. O Egito, porém, pode tê-lo treinado para lidar com material, método, arquivo, ordem. Depois, veio o exílio dentro da própria vida. O príncipe fugiu. O homem que um dia pisaria salões passou a andar atrás de rebanhos. É comum lembrar o ardor da sarça e esquecer os anos silenciosos que a antecederam. Mas o deserto também forma. Ele limpa. Tira o brilho falso de quem pensa que basta ter sido preparado uma vez. O homem educado pela corte aprende, longe da corte, a não confiar no aparato. Aprende a esperar. Aprende o peso de uma palavra só depois de muitos dias em que quase nada é dito. Quando Deus o chama, Moisés já conhece dois mundos. Um lhe ensinou a estrutura. O outro lhe ensinou a dependência. Um lhe mostrou como impérios guardam a própria voz. O outro lhe mostrou como o coração humano quebra quando tenta falar por si mesmo diante do santo. A combinação é severa e é adequada. Não convém pintar Moisés como acadêmico moderno, cercado por teoria e instrumentos de pesquisa no sentido atual. O texto bíblico não o retrata assim. Também não convém reduzi-lo a um receptáculo passivo. O mesmo homem que recebe a lei sobe, desce, ouve, pergunta, anota, lê diante do povo, julga causas, reconta jornadas, abençoa tribos. Ele escreve como quem carrega peso. Escreve porque lhe foi mandado. Escreve porque sabe que o esquecimento é uma forma de morte. Pare aqui um momento. O livro de Gênesis, se veio às mãos de Moisés por caminhos de preservação familiar, não caiu diante dele por acaso. Tampouco teria sido reunido por qualquer pessoa com o mesmo fruto. Era preciso alguém chamado por Deus e ao mesmo tempo preparado para reconhecer vestígios, estimar fontes, perceber unidade, ordenar uma herança antiga sem dissolver sua força. O que parece, à primeira vista, excesso de circunstâncias, pode ser providência em plena luz. Moisés conheceu o poder e o perdeu. Conheceu o anonimato e foi encontrado. Conheceu linguagem de palácio e linguagem de areia. Mais tarde conheceria o monte coberto por nuvem, a tenda onde a glória pesava, a dureza de conduzir gente cansada, murmurante, ameaçada pelo próprio coração. Um homem assim não reuniria a história dos começos como quem compila curiosidades. Ele a reuniria como quem sabe que um povo recém-liberto precisa mais do que mandamentos. Precisa saber de onde veio, por que existe, de quem recebeu promessa, como o pecado entrou, como o juízo caiu, como a misericórdia atravessou as gerações. Escrever Gênesis, nesse quadro, não seria exercício de nostalgia. Seria ato pastoral, ato sacerdotal, ato político no sentido mais profundo.
Dar a Israel a sua origem era impedir que o Egito fosse a medida de todas as coisas. Era arrancar a imaginação do povo das paredes dos opressores e devolvê-la ao Deus que criou os céus e a terra. Talvez por isso o livro comece antes de Abraão, antes de qualquer nação, antes de qualquer fronteira. Israel precisava aprender que sua história não começa com Faraó, nem com sua escravidão, nem mesmo com seu patriarca. Começa com Deus dizendo e o mundo obedecendo. Começa com um jardim, uma ordem, uma queda, uma promessa. E, se essas coisas chegaram a Moisés por registros antigos, preservados com zelo, então a mão que as reuniu estava servindo a um propósito maior do que mera memória tribal. Ela estava pondo o povo de pé dentro da verdade. Estas são as gerações. Quem lê Gênesis com atenção percebe que o livro respira em pontos recorrentes. A narrativa corre, então abranda. Um bloco se fecha, outro se abre. Surge a frase conhecida: estas são as gerações de... Em hebraico, Toledot. É expressão simples e carregada. Às vezes, introduz uma linhagem. Às vezes, abre um desenvolvimento narrativo ligado a uma pessoa ou a um céu e terra que já haviam sido mencionados. O leitor distraído passa por ela como quem passa por dobradiças, sem notar que a porta gira justamente ali. Alguns entendem essas fórmulas como títulos de sessões. Outros sugerem que funcionam como marcas de encerramento ligadas a registros anteriores, algo semelhante ao que antigos colofões faziam em certos documentos do Oriente Próximo. A chamada teoria das tabuletas segue essa segunda direção. Ela propõe que as unidades de Gênesis preservam, em sua estrutura, vestígios de documentos mais antigos, associados às famílias e testemunhas da narrativa, e que Moisés teria reunido esse material sob inspiração divina. Convém falar disso com sobriedade. A teoria não é dogma da Igreja, não ocupa o lugar do Evangelho, não é o eixo da fé cristã. Ainda assim, merece ser considerada porque brota de observação textual, não de fantasia. O ponto de partida não é uma vontade de impressionar. É a repetição visível de uma fórmula dentro do próprio livro. Quando Gênesis diz: estas são as gerações dos céus e da terra, depois, estas são as gerações de Adão, de Noé, dos filhos de Noé, de Sem, de Terá, de Isaque, de Jacó. O texto não está apenas marcando capítulos para facilitar leitura devocional de séculos futuros. Ele está se organizando diante de nós. Está admitindo que sua matéria vem por linhas, casas, descendências, transmissões. É livro construído com consciência de procedência. Vale deter o passo aqui, porque a maior parte das leituras pobres de Gênesis nasce de gente que o trata como coisa primitiva demais para ter arquitetura. Como se um texto tão antigo só pudesse ser bruto. Como se profundidade formal fosse privilégio tardio. Como se o mundo dos patriarcas tivesse voz, mas não tivesse método. O próprio livro resiste a essa condescendência. Cada Toledot faz mais do que informar. Ele posiciona o leitor. Diz de quem estamos tratando, a partir de qual tronco a história segue, onde a promessa se aperta, por qual linha o texto continuará. Mesmo quando a narrativa se demora em personagens específicos, a genealogia ao redor não some. Ela segura o pano de fundo. Ninguém entra em Gênesis desacompanhado de antepassados e consequências. Se a leitura de Wiseman estiver correta em maior extensão, aí então essas marcas podem ser lidas como ecos de registros preservados por responsáveis de cada casa e reunidos em forma final por Moisés. Se não estiver correta em cada detalhe, ainda assim ela acerta numa exigência importante. Gênesis precisa ser lido como livro costurado com intenção documental.
não como saco de histórias religiosas jogadas umas sobre as outras. Há algo mais. A fórmula, estas são as gerações, não encaminha o leitor apenas para trás. Ela o empurra para frente. Gerações, em Gênesis, não são museu. São movimento. Uma promessa dada numa hora pede continuação. Uma bênção pronunciada num pai cria suspense num filho. Um pecado cometido por um homem escurece o caminho dos seus descendentes. O livro nunca aceita que a vida humana seja isolada. Sempre existe herança. Sempre existe transmissão. Sempre existe o peso de receber algo já começado. Por isso, a estrutura de Gênesis combina tão bem com o tema da preservação. O livro fala do princípio de todas as coisas e, ao mesmo tempo, insiste em mostrar que ninguém vive no princípio puro. Todos recebem um mundo já marcado por atos anteriores. Adão recebe um jardim. Caim recebe a terra ferida pelo sangue do irmão. Noé recebe a memória de um mundo que afundou. Abraão recebe uma promessa que ainda não vê cumprida. Jacó recebe o nome da aliança enquanto manca. José recebe sonhos antes de receber o poço. E Moisés, ao fim dessa longa cadeia, recebe o encargo de reunir. Essa palavra importa. Reunir não é empobrecer. Reunir também não é dissolver particularidades. Um compilador fiel precisa reconhecer vozes sem multiplicar contradições artificiais. Precisa costurar sem apagar as bordas. Precisa saber onde uma parte termina e outra sustenta a seguinte. O leitor, acostumado a imaginar inspiração apenas como queda vertical do céu, perde a delicadeza dessa obra. Deus pode soprar um livro através de décadas, séculos, casas, memórias, registros, cânticos e fórmulas herdadas, e ainda assim entregar ao seu povo escritura santa. Nessa possibilidade, há mais reverência, não menos, porque um Deus que governa só o instante da revelação seria grande. O Deus que governa a preservação inteira da matéria revelada mostra grandeza mais funda. Ele cuida do começo, do meio, da mão que registra, da família que carrega, da hora em que o material chega ao compilador, do momento em que o povo precisa ouvi-lo. Nada escapa ao seu governo, nem a chama no monte, nem a linha discreta entre um toledote e outro. Assim, a fórmula repetida em Gênesis deixa de parecer redundância e passa a soar como batida de coração. O texto vive por essas pulsações. Cada uma mantém a continuidade. Cada uma fecha uma palma da mão sobre o testemunho recebido. Cada uma lembra que história santa, antes de virar argumento contra céticos, foi responsabilidade doméstica, dever de casa, temor passado de pai para filho. O livro não veio de névoa, veio por nomes, perto demais do jardim para ser esquecido. As primeiras páginas de Gênesis nos colocam diante de um problema que o leitor moderno sente quase fisicamente. Como alguém poderia falar dos começos? Como uma narrativa sobre criação, queda, Caim, Sete, longevidades antigas e corrupção crescente teria atravessado gerações sem se dissolver. O desconforto nasce em parte de nossa distância. Estamos longe demais do texto e também longe demais uns dos outros. A memória humana, no nosso mundo, encolheu. Confia em máquina, despreza a genealogia, trata antepassado como curiosidade. Depois, projeta a própria fraqueza para trás e conclui que todo mundo sempre viveu assim. Gênesis descreve outra paisagem. Sem entrar em cálculos espetaculares, nem exigir mais do que o texto oferece, basta notar que as longas vidas da narrativa patriarcal primitiva comprimem a distância entre os acontecimentos. Adão não está, dentro do próprio relato, separado por um abismo de incontáveis retransmissões antes de Noé. A sobreposição das gerações é extensa. A memória não precisa saltar no escuro de um século para outro sem ponte.
a proximidade, a continuidade, a gente viva por tempo suficiente para carregar a lembrança de muitos começos. Isso não prova automaticamente a existência de registros escritos, é verdade. Também não os exclui. Ao contrário, abre espaço para a plausibilidade de testemunhos fortemente preservados. Um mundo em que a vida humana ainda não foi reduzida à brevidade posterior do salmista é um mundo em que tradição e registro podem andar com densidade muito diferente da nossa. Se alguém, nesse contexto, registrou os grandes fatos recebidos no interior da primeira humanidade, faria sentido que esse material fosse tratado como coisa preciosa. A teoria das tabuletas lê assim certas seções de Gênesis, como ecos de testemunhos ligados aos próprios nomes que estruturam a narrativa. Adão, Noé, Sem, Terá e outros estariam associados, de algum modo, às unidades preservadas. Nem todo detalhe dessa proposta pode ser demonstrado com igual firmeza. Ainda assim, a ela acerta numa intuição poderosa. Os começos da revelação não foram deixados ao acaso. Pense na queda, não como cena apenas para ser lembrada num sermão, e sim como ferida que reorganiza a vida inteira da primeira família. O jardim perdido não seria recordado com leveza. A morte anunciada, o labor que rasga a terra, o parto sob dor, a vergonha, o querubim, o caminho fechado, tudo isso teria densidade de origem. A promessa da semente que pisaria a cabeça da serpente também não se perderia facilmente. Quando o futuro da raça humana depende de uma palavra dita logo após a ruína, essa palavra ganha peso de herança. Depois, vem o primeiro sangue derramado por mão de irmão. Caim e Abel não são apenas nomes arcaicos. São o começo de uma história em que adoração e violência já aparecem entrelaçadas. A terra que abriu a boca para receber sangue inocente não permitiria à casa de Adão viver numa amnésia limpa. O crime não some. Ele contamina memória, nome, descendência. Por isso Gênesis fala como quem sabe que culpa familiar também é transmitida, mesmo quando os fatos exatos precisam ser recontados de geração em geração. Há, em seguida, o crescimento das linhas humanas, a diferença entre a descendência de Caim e a linhagem em que se invoca o nome do Senhor, o avanço da corrupção, os homens valentes, o obscurecimento moral que antecede o dilúvio. Nada disso se parece com uma coleção de lendas montadas por capricho tardio. O texto guarda uma progressão. A ruína aumenta, a violência se espalha, o juízo se aproxima. E dentro dessa progressão, a memória tem papel decisivo. Se os primeiros homens receberam de Deus palavras fundadoras, e se ouviram mandamentos, ameaças e promessa, se presenciaram julgamentos visíveis, então, preservar tais coisas não seria luxo intelectual. Seria questão de sobrevivência espiritual. Uma geração que esquece o que Deus disse, aprende a chamar a própria perdição de normalidade. Não passe depressa por isso. Gênesis nunca trata a memória como adorno da fé. Memória, ali, é o lugar onde obediência ou rebeldia amadurecem. Quem esquece a palavra recebida cedo, começa a se dobrar diante do próprio desejo. Quem guarda a palavra, mesmo em ruína, ainda pode caminhar na direção de Deus. Quando a narrativa chega a Noé, já existe um mundo inteiro de antecedentes atrás dele. E esse mundo, pelo modo como é narrado, não parece mítico no sentido de ser irresponsável com procedência. A Bíblia não fala dos antigos como se fossem sombras intercambiáveis. Dá-lhes nomes, liga-os em sequência. Conta filhos, anos, cidades, maldições, bênçãos. A precisão interna do livro não é acidental. Moisés, séculos depois, ao escrever ou compilar essas coisas, não pisaria num terreno vazio. Ele pisaria numa herança. E o peso dessa herança
é visível mesmo para quem não aceita cada hipótese sobre sua forma material. O livro quer ser lido como memória recebida, não como invenção devocional. Perto demais do jardim para ser esquecido. Perto o bastante do juízo para não brincar com ele. Perto o suficiente da promessa para transmiti-la como um bem que não pode apodrecer na mão de ninguém. É desse mundo que Noé se levanta. Madeira, água, memória. Noé entra na história quando a terra já geme sob violência. O texto não precisa adornar excessivamente o cenário. Basta dizer que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Há momentos em que o pecado não se limita ao quarto escondido, nem ao impulso secreto. Ele cria clima, entra no ar, faz do mundo um lugar inclinado à brutalidade. Nesse ambiente, Noé caminha com Deus. A frase é curta e basta. O chamado que recebe não é pequeno. Construir uma arca numa terra que ainda não viu o juízo daquela forma exige mais que habilidade manual. Exige perseverança diante do escárnio provável, fidelidade sem aplauso, obediência longa. Madeira sobre madeira, medida sobre medida, instrução obedecida antes do resultado aparecer. Assim a fé às vezes se parece, não com explosão instantânea, e sim com décadas de resposta concreta a uma palavra recebida. Quando se pensa em preservação durante o dilúvio, é natural que venham à mente os vivos, a família, os animais, o futuro da raça. E com razão. O juízo recai sobre carne e terra. A arca atravessa a água como o ventre escuro de um novo começo. Ainda assim, se a leitura de registros antigos preservados tem alguma substância, então o tema da memória também entra a bordo, ainda que o texto não descreva esse ato de modo explícito. É prudente falar aqui em termos de possibilidade reverente. Gênesis não lista um inventário de documentos carregados para a arca. O livro não se preocupa com esse tipo de pormenor material. O silêncio não deve ser preenchido com fantasia vistosa. Contudo, se havia testemunho escrito ou formalmente guardado das gerações anteriores, seria coerente que Noé, herdeiro da linha piedosa e depositário do futuro, não o tratasse com negligência. Juízo não cancela a memória. Em muitos casos, torna-a mais urgente. A água cai, sobe, arrasta, onde separa. O mundo anterior desaparece debaixo do abismo. Casas, ferramentas, campos, caminhos, rostos. O que o homem orgulhoso levantou com insolência afunda sem apelação. Ao fim, a arca repousa e a terra recomeça. Só que recomeçar nunca significa começar inocente. Noé sai, levando nas costas a lembrança do mundo destruído. Leva também a palavra do pacto, o arco nas nuvens, a permissão e o limite, a bênção e a solenidade do sangue. Num parágrafo curto, porque a cena pede contenção, a nova terra ainda cheira a juízo. Se a humanidade pós-dilúvio precisava de alguma coisa além de abrigo e descendência, precisava disso. Lembrar por que a água veio, lembrar quem a trouxe, lembrar que a graça salvou poucos, lembrar que a promessa seguia viva, mesmo entre restos. A Bíblia não retrata Noé como fundador de uma utopia. Logo após o respiro do sacrifício aceito e da aliança pronunciada, a vergonha reaparece em sua tenda. O pecado não se afogou para sempre. Ele atravessou no coração humano. É aqui que a preservação se torna ainda mais séria. Se a memória do juízo se perde, a segunda humanidade repete a primeira com arrogância renovada. Se a promessa se perde, a esperança se afoga antes da próxima geração. Se as linhagens se confundem completamente, o fio narrativo que conduz ao chamado de Abraão se esgarça. Gênesis não permite isso. Depois do dilúvio, os filhos de Noé recebem atenção. Seus nomes se abrem em povos, terras, línguas. A dispersão de Babel
não aparece como lenda solta. Ela funciona como continuação lógica de uma humanidade que ainda quer erguer para si um nome no lugar em que deveria receber o nome dado por Deus. O orgulho coletivo busca tijolo e altura. O Senhor responde com confusão. Repare como memória e linguagem voltam a se tocar. Em Babel, as palavras já não se encaixam como antes. Na preservação da história santa, as palavras precisam ser guardadas. Uma das tragédias do pecado é confundir fala e finalidade. Uma das misericórdias de Deus é conservar, em meio à fragmentação dos povos, uma linha de testemunho que não se deixa perder. Sem entra por essa linha. Seu nome ocupa lugar decisivo. Dele virão conexões que levam a Abrão. Em certos esquemas da teoria das tabuletas, a seção ligada a Sem desempenha papel importante na transferência da memória antediluviana e pós-diluviana. Não é preciso transformar isso em dogma para sentir sua beleza possível. A casa que carrega a bênção carrega também a lembrança. O povo da promessa não será feito de órfãos históricos, e Moisés, ao receber esse legado em forma final, dará a Israel algo mais do que uma coleção de episódios. Dará uma explicação para o próprio mundo. Um mundo criado bom, quebrado cedo, julgado com severidade, preservado por graça, espalhado por orgulho, reencaminhado por promessa. Madeira, água, memória. Tudo isso permanece no fundo do texto, não como detalhe curioso, e sim como advertência. Um povo que atravessa mar e deserto precisará ouvir sobre outro juízo de águas, outra salvação improvável, outro homem obediente numa geração torta. Precisará entender que Deus não improvisa sua relação com os homens. Ele adverte, ele julga, ele poupa, ele faz alianças, e ele faz com que essas coisas sejam lembradas. Tendas, altares, registros. Quando a narrativa chega a Abrão, o ar muda. Não porque o pecado tenha saído do mundo, nem porque a memória anterior deixe de importar. O que muda é o foco. Depois dos céus e da terra, de Adão, de Noé, de Sem, a linha se estreita até um homem chamado a deixar terra, parentela e casa. A promessa, que antes brilhava ao longe, começa a tomar forma genealógica mais nítida. Deus não fala apenas sobre humanidade, fala com alguém. E esse alguém terá filhos, servos, tendas, medos, falhas, caminhos. É difícil exagerar a importância disso para o tema da preservação, porque a partir daqui, a promessa passa a caminhar com uma família concreta. Não viaja numa abstração. Vai dentro de histórias domésticas, deslocamentos, crises de esterilidade, disputas de herança, fome, pactos, sepulturas compradas com alto preço. O Deus que chamou Abrão amarrou o futuro redentor do mundo a uma casa que podia montar e desmontar tendas. Nessa casa, memória precisa ser guardada. Abraão ergue altares em lugares específicos: Siquém, Betel, Hebrom, Moriá, mais tarde, pela via de Isaque e da releitura sagrada da história. Altares, na Bíblia, não servem apenas para sacrifício. Servem para lembrar onde Deus falou, onde o homem respondeu, onde a promessa tocou o chão. Um altar é pedra com memória. Não possui voz, mas impede o tempo de dizer que nada aconteceu ali. A própria narrativa patriarcal é marcada por repetições de promessa: terra, descendência, bênção. Não se trata de pobreza literária. Trata-se de insistência divina, porque o coração humano esquece e porque a promessa amadurece lentamente. O homem chamado a ser pai de multidões envelhece sem filho. A mulher que recebeu a palavra do impossível ri. O corpo já cansado se torna lugar onde Deus fará questão de mostrar que seu compromisso não depende do vigor natural da carne. Se registros escritos, listas ou formas estáveis de memória
já circulavam entre as casas patriarcais, como alguns defendem. Então, sua preservação junto às promessas se torna ainda mais plausível. Abraão não era apenas nômade, era cabeça de uma grande casa, rico em servos, alianças, rebanhos, responsabilidades. A Bíblia o mostra tratando de pactos, herança, compras legais, dotes indiretos de negociação. O homem anda com Deus e anda também num mundo onde palavras precisam ser lembradas com exatidão. Isaac recebe esse legado com um temperamento menos expansivo e, talvez por isso mesmo, mais silenciosamente trágico. A promessa não avança numa linha limpa. Há favoritismo em sua casa, há repetição de enganos, há fome outra vez, há poços disputados, há mulher em perigo, há o peso de viver sob uma bênção recebida de pai e ainda não plenamente visível. O texto não embeleza essas fraquezas. Elas ficam ali, à vista, como prova de que a fidelidade de Deus não depende da elegância moral de seus portadores. Depois vem Jacó, homem de mãos rápidas e noites compridas. Com ele, a promessa desce aos lugares mais tortos do coração humano. Compra-se primogenitura, arranca-se bênção por engano, foge-se de irmão ofendido, trabalha-se por esposa e recebe-se outra, ama-se em desordem, luta-se com Deus e sai-se mancando. Se alguém quisesse inventar uma linhagem religiosa para inspirar confiança humana, pisaria em terreno mais limpo. Gênesis preserva a sujeira porque está mais comprometido com verdade do que com propaganda. Essa honestidade interna fortalece a ideia de que estamos diante de memória séria. Famílias tendem a esconder o que as expõe. Israel, porém, lê sobre os próprios patriarcas e encontra fraqueza, ciúme, parcialidade, cobiça, medo, hesitação. Ainda assim, a promessa segue. Há um momento particularmente importante. Jacó, ao voltar, ergue um memorial. Mais tarde, abençoa filhos um a um. Fala do futuro de suas tribos. Pede sepultura entre os seus. Em todos esses gestos, a casa patriarcal aparece como guardiã de herança muito maior que riqueza. Guarda nomes, guarda destino, guarda interpretação do passado, guarda expectativa do futuro. Fique um pouco nessa cena. Uma família marcada por pecado, a deslocamento e reconciliações incompletas, continua carregando a palavra que começou no Éden, atravessou o dilúvio e foi agora estreitada em Abraão. Se essa família também carregou registros, listas, fórmulas, narrativas fixadas de algum modo, não fez isso por mania administrativa. Fez porque sabia que promessa sem memória vira sentimento. E sentimento, quando a fome vem, vende o que deveria guardar. José levará essa atenção ao Egito. Com ele, a família entrará no mundo dos granários, dos armazéns, dos livros de contagem, da administração imperial. O encontro entre promessa patriarcal e cultura de registro tornará o tema ainda mais agudo, porque o mesmo Egito que sabe contar trigo será o Egito que tentará apagar um povo. Antes disso, porém, Gênesis nos deixa sentir o peso das tendas. Não eram apenas abrigos móveis. Eram lugares onde crianças ouviam nomes antigos, onde bênçãos eram repetidas, onde mortes eram narradas, onde alianças eram lembradas ao redor de refeições comuns. A transmissão da verdade quase sempre passa por espaços menos espetaculares do que gostaríamos. De noite, uma tenda. De dia, um caminho. E no centro, uma palavra guardada. Nomes que entram no Egito. José é uma figura que por si só já enfraquece a caricatura de um antigo mundo bíblico incapaz de lidar com registro e administração. Filho de pastor, intérprete de sonhos, prisioneiro esquecido, conselheiro de Faraó, ele aprende cedo que palavras mal contadas ferem e que palavras bem interpretadas podem salvar nações da fome. Sua vida corre entre intimidade familiar
e estrutura estatal, entre o poço e o palácio, entre a túnica rasgada e o anel de autoridade. Quando José sobe no Egito, o texto entra num ambiente onde armazenar, classificar e distribuir fazem parte do poder. Nada disso prova, por si, a teoria das tabuletas em Gênesis. Ainda assim, mostra que o mundo em que a família de Jacó passará a viver não é indiferente à escrita, ao arquivo, à preservação formal de informação. O povo da promessa desce para uma terra onde o registro tem peso. A descida, porém, é ambígua desde o início. José vê a mão de Deus no mal que lhe fizeram. Seus irmãos recebem pão do homem que venderam. Jacó torna a ver o filho que julgara morto. 70 pessoas entram no Egito e o movimento parece, naquele momento, carregado de providência doce. Há lágrimas, há espanto, há reconciliação possível. O pai abençoa Faraó. O velho Israel pousa em Gósen e sabe que morrerá fora da terra prometida, embora seus ossos não devam ficar ali para sempre. Então, os nomes descem ao Egito. Isso importa mais do que parece. O livro poderia dizer apenas que a família entrou. Em vez disso, enumera, nomeia, conta. Esse impulso de nomear no limiar de uma grande mudança funciona quase como ato de resistência preventiva. Quando um povo vai atravessar séculos sob outro império, seus nomes precisam ser lembrados. Um povo sem nomes contados com cuidado se torna matéria-prima para a narrativa dos dominadores. Êxodo começará justamente retomando esses nomes. Há sobriedade nisso. A Bíblia não romantiza a descida. A fome empurra. A necessidade reordena a geografia. A promessa entra num lugar que lhe dará abrigo e, mais tarde, servidão. José morre. Seus irmãos morrem. Levanta-se um faraó que não conheceu José. A distância entre acolhida e opressão pode caber numa mudança de geração, quando poder e gratidão não têm raiz moral. E, no entanto, o povo não some. A servidão tenta reduzir Israel à função, tijolo, número bruto, ventre produtivo para trabalho forçado. O decreto contra os meninos hebreus é mais do que violência política. É tentativa de cortar o futuro pela raiz. Quando o opressor ataca nascimento, ele já entendeu alguma coisa sobre promessa, mesmo sem confessá-lo. Teme aquilo que ainda não vê. Nessa hora, a memória vale quase como fôlego. Genealogias deixam de parecer secas. Elas viram linha de vida. Saber de quem se é filho, lembrar o Deus dos pais, repetir os nomes de Abraão, Isaque e Jacó. A insistir que os mortos não foram engolidos pela grande máquina egípcia. Tudo isso sustenta um povo quando o cotidiano é projetado para esmagar a identidade. Talvez tenha sido assim também com qualquer registro mais formal preservado entre eles. O texto não abre a arca da memória hebraica no Egito e nos mostra seu conteúdo. Ainda assim, sua insistência em nomes, linhagens e promessas deixa claro que a história dos pais não foi abandonada. O povo escravizado não começa a existir do nada no livro de Êxodo. Ele já chega ali acompanhado. Há uma beleza austera no modo como a Escritura conta isso. Nenhum sentimentalismo barato, nenhuma ilusão de que lembrar seja fácil. Em ambiente de trabalho forçado, lembrar custa. Em ambiente de humilhação, ensinar filhos a guardar a história dos pais custa. Em ambiente onde outro rei impõe cronologia ou nomes e tarefas, manter viva a própria narrativa custa muito. Ainda assim, alguém o fez. Alguém repetiu as promessas. Alguém guardou as linhagens. Alguém recusou deixar que Jacó terminasse num arquivo egípcio qualquer. Quando a filha de Faraó olha para um cesto sobre as águas e o menino hebreu lhe é dado, a ironia da providência já está madura. O império que tenta cortar a memória do povo
acabará educando aquele que reunirá sua origem. A casa que escraviza Israel preparará, sem saber, o homem que escreverá sua liberdade e seus começos. Moisés nasce dentro dessa tensão, e a narrativa bíblica o apresenta como homem arrancado da água, criado entre os poderosos, devolvido ao sofrimento do seu povo, forjado depois em exílio, enfim chamado por Deus para libertar, legislar e escrever. Nada nele sugere improviso. O deserto não começa vazio quando Israel sai do Egito, sai com pressa, ossos antigos e pão sem fermento. Sai sob sangue nos umbrais, sob juízo sobre deuses do Egito, sob uma mão que o arrancou de servidão real. O povo atravessa o mar e entra no deserto. E o leitor pode ser tentado a pensar que a história recomeça ali, do zero, como se a libertação apagasse a necessidade de tudo o que veio antes. Só que o deserto não começa vazio. Israel atravessa as águas já carregado de promessa patriarcal, de nomes, de genealogias, de lembranças do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O próprio nome divino revelado a Moisés na sarça se liga a essa continuidade. O Deus que chama no Horebe não se apresenta como divindade recém-chegada. Ele se apresenta como o Deus dos pais. A libertação não inaugura a fidelidade divina. Ela a manifesta em continuidade com uma palavra anterior. É por isso que Moisés precisa escrever mais do que leis ocasionais. O povo recém-liberto não necessita apenas de normas para acampamento, pureza, sacrifício e julgamento. Precisa de enredo. Precisa saber que o Deus que acaba de quebrar o braço do Egito já vinha conduzindo a história desde o princípio. Precisa descobrir que sua existência nacional é parte de um drama muito mais antigo, em que criação, queda, dilúvio, dispersão e eleição familiar desembocam na aliança. O texto bíblico mostra Moisés escrevendo em vários momentos. Ele registra palavras do Senhor, anota jornadas, lê diante do povo o livro da aliança, recebe tábuas, rompe tábuas, torna a subir, escreve cânticos antes da morte. Esse homem não é estranho à escrita. Ela faz parte do seu chamado. O Senhor não apenas fala com ele, manda que certas coisas sejam postas por escrito. A fé bíblica não teme virar texto. Pelo contrário, sabe que a palavra escrita pode ser instrumento de preservação e juízo. Nesse contexto, ler Gênesis como obra final de Moisés, feita a partir de matéria anterior preservada, deixa de parecer extravagância. Passa a parecer harmoniosa com o restante da vocação dele. Um homem que escreve mandamentos, cânticos, alianças e memória de peregrinação está apto, sob Deus, a reunir também a origem do povo. A questão decisiva não é se Moisés teve fontes. A questão decisiva é quem governou seu uso delas. Aqui, a teologia precisa ficar à frente da ansiedade. Se Deus quis dar a Israel um livro verdadeiro, confiável e santo, então ele podia fazê-lo por revelação imediata, por recordação providencial, por registros anteriores ou por combinação desses meios. Nada disso ameaça a inspiração. A ameaça verdadeira nasce quando se imagina que a ação divina só é pura se apagar completamente a textura humana. A própria encarnação de Cristo deveria curar nossa pressa por esse tipo de pureza abstrata. Deus não se contamina por agir na matéria. Ele a governa. Moisés, no deserto, não é apenas legislador severo. É pastor de um povo inclinado ao esquecimento. Relembra murmurações, registra rebeldias, conserva promessas. Sabe que a próxima geração precisará ouvir de novo. Sabe que libertação sem memória vira nostalgia ornamental. Sabe que maná diário não impedirá o coração de fabricar ídolos. Sabe que um povo recém-saído do Egito pode, por dentro, continuar morando nele por muito tempo. Por isso Gênesis
se reunido nesse momento histórico, e funcionaria como golpe contra a imaginação egípcia ainda agarrada ao peito do povo. O sol não é Deus. O Nilo não é Deus. O faraó não é a medida da ordem. Os astros não governam por vontade própria. O mundo começou pela palavra do Deus único. O homem não é servo de império por essência. Foi feito à imagem de Deus. A serpente mentiu. A morte entrou. O juízo veio. A graça preservou. A promessa foi estreitada numa família. E essa família é a tua, Israel. Que livro mais necessário para um povo em marcha? À noite, diante da tenda, Moisés talvez ouvisse o rumor do acampamento e sentisse a gravidade do trabalho. Crianças dormindo, velhos cansados, homens discutindo, mulheres carregando memória de servidão, lévitas se aproximando de encargos ainda novos. O futuro da nação não dependeria só de espada, estratégia e pão. Dependeria também de palavras transmitidas com fidelidade. O deserto, assim, vira oficina de escritura. Não porque tudo tenha nascido ali, e sim porque ali a herança antiga precisou ser posta diante do povo com forma reconhecível, autoridade final e unidade sagrada. Moisés, tendo recebido a lei do Deus vivo, também dá a Israel o livro que explica por que essa lei caiu sobre tal povo e não sobre outro. O começo não foi esquecido, foi reunido, o sopro e a mão. Há um equívoco recorrente em debates sobre a autoria bíblica. Supõe-se que, se Deus inspirou, então o escritor humano quase desaparece. Quanto mais automática a escrita, mais espiritual ela seria. Quanto mais marcada por contexto, pesquisa, estilo e estrutura, menos divina pareceria. Essa lógica é atraente para mentes que amam mecanismos simples. Também é estranha ao modo como a própria Escritura se apresenta. Lucas, no início do seu evangelho, fala de investigação cuidadosa. Os salmos carregam temperamento, circunstância, variação de voz. Provérbios reúne materiais sapienciais. Os profetas falam em contextos históricos concretos, por vezes usando escribas, por vezes recolhendo oráculos e sinais em composições densas. As cartas apostólicas têm saudações, respostas a problemas, curvas de raciocínio, calor pessoal. Em tudo isso, Deus fala. E fala de modo tão verdadeiro que a Igreja chama essas palavras de Escritura. Por que Gênesis precisaria ser o único livro a escapar dessa lógica encarnada? Dizer que Moisés compilou materiais antigos, se foi isso que ocorreu, não significa rebaixar o texto. Significa reconhecer que o Espírito Santo pode governar seleção, ordem, preservação, ou ênfase, transição e redação final. Inspirar não é somente despejar conteúdo inédito num ouvido vazio. Inspirar também é guardar a verdade na travessia do tempo, colocar nas mãos certas o que precisa chegar, impedir corrupção decisiva, conduzir um autor final a reconhecer a forma que a revelação deve assumir para o povo de Deus. Isso exige visão alta de providência. Exige confiança em Deus forte o suficiente para durar além do instante do milagre. Muitas vezes o leitor prefere o espetáculo porque o espetáculo é fácil de narrar. Um ditado celestial absoluto parece resolver perguntas com uma frase. Só que a Bíblia, frequentemente, mostra um Deus mais paciente e mais abrangente. Um Deus que chama Abraão hoje por causa de uma promessa dita antes. Um Deus que faz José guardar pão para anos ainda não vistos. Um Deus que manda tirar pedras do Jordão para filhos que perguntarão depois. Um Deus que sabe trabalhar com espera, repetição, arquivo, testemunho. Nesse sentido, a teoria das tabuletas não tenta secularizar Gênesis. Tenta, ao contrário, levar a sério a maneira como Deus pode santificar meios humanos. A santidade da Escritura
Não depende de ela ignorar o chão da história. Depende de Deus ser Senhor da história. É possível que Moisés tenha recebido por revelação direta certas partes inacessíveis a qualquer testemunha humana, como a criação em sua origem absoluta. É igualmente possível que tenha recebido, junto a isso, tradições e registros preservados dentro da linha da promessa. Uma coisa não expulsa a outra. O mesmo Deus que revela pode também conservar. O mesmo Deus que abre o mar pode guardar uma palavra por gerações até a hora de reuni-la. Há um ganho pastoral nessa compreensão. Se Deus age assim, então sua fidelidade não paira acima do desgaste humano sem tocá-lo. Ela entra justamente ali, na família que precisa ensinar filhos, na comunidade que repete genealogias para não esquecer quem é, no líder que escreve depois de ouvir, no escriba que copia, no profeta que recolhe, na igreja que recebe. A revelação continua sendo dom, só que é dom que honra a responsabilidade. E isso combina profundamente com o tema de Gênesis. O livro está cheio de gente que recebe e deve guardar. Adão recebe um mandamento. Noé recebe instruções precisas. Abraão recebe promessas e sinais. Jacó recebe palavras de futuro. José recebe sonhos. A história caminha por homens aos quais algo é confiado. Em vários casos, eles falham. Mesmo assim, Deus sustenta o fio. Talvez por isso seja tão apropriado que o próprio livro tenha chegado por processo de confiança e guarda. A forma espelha o conteúdo. O Deus que entrega a promessa a homens frágeis e a preserva apesar deles é o mesmo Deus que poderia entregar memória a gerações frágeis e fazê-la chegar a Moisés sem perder sua autoridade. Há uma dignidade nisso que o anti-intelectualismo religioso às vezes não suporta. Pensar não ameaça a fé, quando pensar significa seguir as pistas deixadas pelo texto e honrar os modos de Deus. A reverência não exige preguiça, exige disciplina. A mão humana importa, portanto, não porque seja soberana, porque foi visitada pelo sopro. Moisés escreve, compila, organiza, pesa, transmite. E o resultado não é um livro meio humano, meio divino. É como se essas partes competissem. O resultado é escritura, palavra santa em linguagem humana, verdade de Deus vindo a nós por vias que Ele mesmo governou. O sopro não anulou a mão, o sopro a consagrou. A disputa pelos fragmentos. Em algum ponto, a discussão sobre Gênesis deixou de ser apenas questão de leitura reverente e se tornou campo de demolição. Muitos estudiosos modernos passaram a enxergar o livro como montagem tardia de fontes anônimas, redatores sucessivos, camadas separáveis quase infinitamente, agendas teológicas concorrentes. A chamada hipótese documentária, em suas formas clássicas e nas revisões posteriores, procurou explicar tensões, repetições e estilos diversos dentro do Pentateuco por meio dessa multiplicação de mãos. Não convém ridicularizar todo o esforço crítico, ler de perto, notar estrutura e perguntar por composição, comparar padrões literários. Tudo isso pode nascer de disciplina legítima. O problema surge quando a hipótese se torna filtro rígido e passa a desmontar o texto antes mesmo de ouvi-lo. Nesse ponto, a investigação deixa de servir ao livro e começa a exigir que o livro se conforme a um retrato previamente decidido. Gênesis certamente contém repetições. Contém também mudanças de cena, fórmulas, blocos genealógicos, dupla atenção para certos eventos, alternância de nomes divinos conforme contexto. Só que esses fenômenos não obrigam o leitor a concluir causa editorial. Em muitos casos, podem ser lidos como marcas de composição intencional, herança de registros distintos integrados com unidade, ou simples variedade natural de um livro vasto e antigo.
A teoria das tabuletas oferece resposta particularmente interessante a esse cenário porque desloca a conversa. Em vez de imaginar um ajuntamento tardio de fragmentos anônimos, sem relação com testemunhas, ela sugere uma preservação antiga e familiar de unidades que Moisés teria reunido. Mesmo quem não a aceita em sua totalidade, deve reconhecer sua virtude principal. Ela respeita mais seriamente o impulso interno de Gênesis, por nome, procedência e continuidade. Isso importa muito, porque Gênesis não se apresenta como literatura órfã. Está obcecado por pertencimento, de quem veio, de quem nasceu, a quem foi dada a palavra, em qual linha corre a promessa. Como uma hipótese baseada em fontes sem rosto, cortadas e recortadas a gosto, faz plena justiça a um livro que insiste tanto em rosto, linha e casa. A pergunta permanece incômoda. Além disso, a coesão temática de Gênesis é mais profunda do que uma simples colagem explicaria com tranquilidade. Criação, queda, semente prometida, corrupção, juízo, preservação, nações, eleição, esterilidade vencida, bênção ameaçada, reversões providenciais. Tudo isso se move em direção consistente. Os episódios não vivem soltos, conversam entre si, repetem padrões, refinam a expectativa, apertam o funil até que a família de Jacó entre no Egito com a promessa intacta e ainda em espera. É claro, unidade temática sozinha não elimina toda discussão de composição, mas impede certo tipo de redução preguiçosa. Gênesis não é mosaico arbitrário, é livro com marcha própria. A mesma gravidade moral que cai sobre Adão ressoa em Caim. A mesma misericórdia que preserva Noé reaparece em Abraão. A mesma eleição que escolhe Isaque em vez de Ismael e Jacó em vez de Esaú reaparece na surpreendente centralidade de Judá e José. Há desenho, a mão diretiva. Nesse ponto, a fé cristã pode falar sem timidez e sem pânico. Não precisa fingir que perguntas acadêmicas são irrelevantes. Também não precisa se curvar a qualquer modelo apenas porque ele vem vestido de técnica. Pode dizer: o texto merece ser lido a partir de sua forma real, de sua teologia interna, de seus sinais estruturais, da maneira como ele mesmo se entende como herança recebida e transmitida. A leitura de Moisés como autor final e compilador não é artifício para salvar a aparência. É opção que preserva ao mesmo tempo a antiguidade do material, a seriedade da forma e a autoridade do conjunto. O livro não precisa nascer tardiamente de pedaços concorrentes para explicar sua riqueza. Ele pode, de modo muito mais orgânico, ter vindo à forma final por uma longa providência, culminando na mão de Moisés. E, francamente, isso combina melhor com o Deus de Gênesis. O Deus que separa luz de trevas, linha de confusão, promessa de ruína, semente piedosa de rebelião orgulhosa, não parece um Deus indiferente à custódia da própria palavra. Ele escolhe, distingue, preserva, conduz, age na história com direção. A escritura que nasce dessa ação carrega a mesma marca. A disputa, no fundo, nunca foi só sobre fontes. É disputa sobre confiança. O texto veio até nós como voz de ninguém, junta por acaso e remendada por interesses tardios. Ou veio como memória guardada, atravessando mãos responsáveis sob governo de Deus, até ser reunida em forma santa por Moisés. Entre essas possibilidades, a segunda não apenas honra mais o texto, ela ilumina melhor sua própria insistência em nomes. E Gênesis, desde o princípio, pede para ser lido por nomes. Por que guardar isso com tanto cuidado? Se tudo o que Gênesis quisesse fazer fosse oferecer ao povo antigo uma coleção de origens curiosas, o esforço de preservação pareceria excessivo. Nomes demais, gerações demais, repetições demais. Um leitor superficial logo perguntaria por que uma família, depois um clã,
Depois, um povo sob pressão se daria ao trabalho de guardar com tamanho zelo essa sequência de promessas, quedas, linhagens e bênçãos adiadas. A resposta está no coração do livro. Desde cedo, a narrativa sabe para onde está olhando. Depois da transgressão no jardim, quando o juízo ainda soa quente, e surge a palavra sobre a descendência da mulher e a derrota da serpente. Ela não oferece cronograma, não entrega um nome imediato, não resolve a dor do exílio num único gesto. Faz algo mais exigente. Coloca o futuro da redenção dentro da história. A partir desse momento, cada geração importa de modo novo. Cada nascimento pode ser lido com expectativa. Cada esterilidade lateja. Cada preservação inesperada ganha peso maior que a vida individual em jogo. Guardam-se registros porque a promessa precisa de linha. Sem linha, a esperança evapora em metáfora. Sem nomes, a profecia se torna névoa. Sem descendência, a palavra sobre a semente perde chão. É por isso que Gênesis insiste tanto em genealogias. Elas não servem apenas para catalogar gente morta. Servem para mostrar que Deus está empurrando a história na direção da sua palavra. Às vezes o avanço parece quase invisível. Um homem vive, gera filhos e morre. Outro repete o padrão. De repente, a fórmula muda. Enoque andou com Deus. Mais adiante, Noé acha graça. Depois, Sem continua a linha. Em seguida, Abrão é chamado. O texto inteiro opera nessa tensão entre rotina de gerações e irrupções de eleição. Se a família da promessa percebeu isso, então não admira que tenha guardado sua memória como quem guarda um fogo em vento forte. Abraão talvez não visse Cristo com clareza total, mas viu o dia de Deus de longe e alegrou-se, segundo a leitura posterior do Evangelho. Jacó, ao abençoar Judá, fala de cetro e obediência dos povos, numa linguagem que excede a política imediata da família. José, à beira da morte, fala do retorno à terra prometida. Cada um segura um fio, nenhum segura o tecido inteiro. É comovente pensar que, e se houve preservação de registros ao longo dessas casas, o motivo mais profundo não seria a vaidade de ancestral, seria a fidelidade à promessa. A história precisava sobreviver porque a promessa estava dentro dela. Não bastava crer em Deus genericamente. Era preciso lembrar o que ele disse, a quem disse, por qual linha seguiria, em que tipo de fidelidade se apoiava. Fique aqui um momento, porque este ponto sustenta todo o resto. Um povo escravizado no Egito, ou caminhando no deserto, ou assentando-se na terra mais tarde, pode até sobreviver biologicamente sem memória sólida. Muitos povos sobrevivem assim, vivendo do dia, reagindo à força dominante, improvisando identidade conforme a necessidade. Israel não podia. Seu chamado dependia de promessa específica. Seu culto dependia de atos reais de Deus. Sua ética dependia de lembrar de quem o tirou do Egito. Sua esperança dependia de uma linhagem prometida desde o início. Esquecer não seria falha periférica, seria desfiguração da alma. Por isso, o cuidado com estas são as gerações ganha relevo espiritual. Por isso, nomes não podem ser tratados como partes menos inspiradas da Bíblia. Por isso, a insistência em pai, filho, bênção, primogenitura, túmulo de família, herança e juramento ocupa tanto espaço. O Messias não cairia do céu sem história. Ele viria por caminho preparado, por linhagem observada, por promessa repetida, por preservação que os próprios portadores talvez mal entendessem em toda a extensão. Há uma santa ironia nisso. Homens e mulheres guardam uma memória que os excede. Sofrem sem ver o fim. Morrem sem receber o todo. Ainda assim, ao preservar a palavra, as servem a chegada de alguém muito maior do que sua própria geração. A biblioteca, se essa imagem servir com reverência,
não é mero arquivo doméstico, é berço de esperança. Quando se lê Gênesis assim, a teoria das tabuletas deixa de ser curiosidade técnica e se torna quase consequência narrativa. Claro que a forma material exata desses possíveis registros continua assunto de discussão. Devemos falar com cautela, mas a lógica espiritual do livro combina com preservação concreta. Um Deus que põe o futuro da redenção numa sequência de gerações suscita também zelo para que essa sequência não seja perdida. E quando afinal chegamos a Moisés, esse zelo encontra seu grande momento de consolidação. O homem do Êxodo recebe a responsabilidade de colocar diante de Israel a história inteira do caminho. Não para satisfazer o interesse de céticos futuros, não para vencer debate em academia, para alimentar fé, corrigir imaginação, firmar esperança, ensinar temor, mostrar pecado e apontar adiante. Toda a preservação bíblica séria termina nisso: adorar o Deus que prometeu e não esqueceu. Moisés, portanto, não reúne Gênesis como quem empilha documentos mortos. Ele faz mais. Reúne a marcha da promessa. Dá ao povo uma memória suficientemente longa para sustentar obediência suficientemente profunda. Mostra que o Deus do Sinai é o Deus do jardim, do dilúvio, dos patriarcas, do poço de José, da sarça ardente e do mar dividido. Uma única mão divina conduz tudo. Muitas mãos humanas, cansadas e honradas, carregam o testemunho até onde aquela mão decretou. É por isso que guardaram, porque a promessa precisava chegar viva. A mão que reuniu chega. É, enfim, o momento em que toda essa longa corrente precisa assumir forma final. Os nomes preservados, as fórmulas repetidas, as genealogias, as memórias domésticas, os grandes juízos, as alianças, as falhas dos patriarcas, a promessa avançando a passos por vezes quase invisíveis, tudo isso precisa ser dado ao povo não mais como herança dispersa, e sim como escritura. É aqui que Moisés aparece em plena estatura do seu chamado. Ele conhece o peso do monte e a instabilidade do acampamento. Conhece a glória que desce e a ira que ferve entre tendas rebeldes. Conhece a facilidade com que um povo pode trocar o Deus vivo por um bezerro brilhante. Conhece a necessidade de repetir, registrar, ler em voz alta, selar com sangue, advertir, cantar antes da morte. Um homem assim sabe que palavras não sobrevivem por acidente. Se Gênesis é, em alguma medida, compilação de materiais mais antigos, Moisés foi o servo escolhido para reunir sem mutilar. Se certas partes vieram por tradição firmemente guardada, se outras, por registros familiares, se outras, por revelação que só Deus poderia oferecer com precisão plena. Tudo converge nele sob governo do Espírito. Não há necessidade de escolher uma única via e empobrecer o mistério da providência. Basta confessar que o livro chegou como Deus quis que chegasse, e chegou com unidade. O primeiro versículo já abre o universo. O último capítulo de Gênesis fecha-se com um caixão no Egito. Entre esses dois pontos, o leitor atravessa criação e morte, jardim e sepultura, bênção e fome, torre e tenda, ventre estéril e família numerosa, sonho juvenil e sabedoria governante. É longa a estrada, e ainda assim, o livro não se perde. Caminha inteiro para um povo que precisa saber quem é. Moisés reúne o princípio para preparar a aliança. Reúne a queda para explicar a lei. Reúne o dilúvio para ensinar o peso do juízo. Reúne Abraão para mostrar que eleição antecede mérito. Reúne Jacó para humilhar toda a autoconfiança espiritual. Reúne José para mostrar que providência opera também através do mal sofrido. Reúne tudo isso para que Israel aprenda, desde o início, que sua história não pode ser lida sem Deus e tampouco pode ser lida sem memória.
Talvez o quadro mais fiel não seja o de um homem inventando, nem o de um homem ausente de si mesmo enquanto escreve. O quadro mais fiel é o de um servo ouvindo, discernindo, recebendo e ordenando uma herança antiga à luz do chamado que lhe foi dado. Seu nome fica associado ao livro porque sua mão foi decisiva. Sua mão, porém, Ari não age sozinha no sentido autônomo. Age como mão submetida. Há uma quietude solene nisso. O grande libertador de Israel não entrega ao povo apenas o relato do mar aberto e do Sinai fumegante. Entrega também o livro que começa antes do mar, antes de Abraão, antes de Noé, antes de qualquer fronteira humana. Ele ensina a nação a se enxergar dentro de um drama cósmico e moral. Ensina-a a perceber que pecado e promessa são mais antigos que o Egito. Ensina-a a não idolatrar o próprio Êxodo, porque o Êxodo é capítulo de uma história mais funda. E essa história permanece aberta na direção da promessa. O caixão de José, no fim de Gênesis, é,